Fala galera do audiovisual, hoje vou falar sobre entrada de sinal. Sou estranho essa palavra? Não tem problema, eu vou explicar para vocês o que quer dizer esse termo técnico, entrada de sinal, tá? Então para isso eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês, onde eu já criei um projeto aqui, tá? E vou tocar trompete. Então tem outra cena aqui que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui, onde eu posicionei aqui o meu microfone Shure SM57, tá? E vou tocar com o meu trompete em dó. Vou tocar um trechinho aqui de uma obra, tá? Escrita para trompete solo. Trompete e triângulo, na verdade, mas vou tocar sozinho hoje, tá? É uma música nossa, do Nordeste, escrita por Dimas Cedícias, tá? Que foi escrita, dedicada, né? Na verdade, para o professor Ayrton Bank, filho, tá? E vou tocar para vocês. Então, vamos falar sobre entrada de sinal, tá? Entrada de sinal é nada mais, nada menos que entrada de linha, né? Ou entrada de som, entrada de áudio. Então, o termo técnico entrada, tudo é sinal. O som no áudio, ele, de forma técnica, ele é falado como sinal, sinal de entrada, tá? Deixa eu maximizar aqui. E por que eu vou falar sobre isso? Porque isso é muito importante quando você vai gravar, tá? Toda gravação ela passa por um processo, né? Ela tem um processo, na verdade, a produção fonográfica, né, de áudio, ela tem um processo. Esse processo implica em, além dos três processos de pré-produção, produção e pós-produção, dentro disso aí, né, resumindo, implica em gravação, edição e a conclusão do material fonográfico, do áudio, né? Pessoal, se tiver algum barulho aqui externo, é porque esse horário, os cachorros latem, enfim, desculpa, tá? Já baixei aqui o sinal de entrada, olha aí, o sinal de entrada, e estou falando mais alto para captar o som apenas da minha voz aqui dessa fonte, né? A fonte é minha voz, desse microfone aqui lapela, tá? Mas o microfone que eu vou utilizar para tocar trompete, ele não vai pegar esses sons externos não, porque ele é bem duro, ele, né? Tem menos sensibilidade que esse lapela. Enfim, então, é importante você se atentar, né? Estar atento à entrada de sinal, porque depois que você grava, já foi, não tem mais o que fazer. Se o sinal foi demais e isso ocasionou problemas no áudio, para resolver isso aí vai ser mais problemático, tá? Geralmente quando o sinal é de menos, não dá tanto problema não, quanto o inverso. Mas também pode causar outros problemas, porque você vai ter que aumentar o gain, né? Tudo que aumenta, aumenta todo o som. O ideal é você gravar com uma boa entrada, né? Uma boa entrada de sinal. Então vamos lá. O que é entrada de sinal? É na entrada de áudio mesmo, certo? Na entrada. Então quando você cria uma track, eu criei essa track aqui, tá? E setei ela para o microfone 2, né? Aqui na entrada da minha interface de áudio ela é input 2, tá? Esse meu microfone, se eu bater aqui na cápsula dele, ó, vai... Vocês vão ouvir, porque eu estou compartilhando o som do Logic, né? Do programa de áudio. E estou batendo na cápsula. Então já entra sinal aqui. Então ele já está aqui zero já. Então, ou seja, é perigoso esse sinal estar em zero. Por que eu estou compartilhando a tela com vocês? Porque é mais interessante você ter comparar essa entrada de sinal, né, visualmente, tá? É mais interessante. Eu não estou nem usando um fone de ouvido, tá? É ideal, nesse caso, né, em falar de entrada de sinal, é importante você ter o visual mesmo. Isso é importante, porque os números eles vão ser mais fidedignos, tá? Nesse sentido. Não estou falando de equalização, de sonoridade, de timbre, não. Estou falando de entrada de sinal, tá? Porque o computador, o algoritmo, né, ele é mais fiel nesse caso. Então, por exemplo, agora, aqui no meu computador, né, no meu programa de áudio, eu dou um clique aqui, nessa caixinha aqui, aí eu zero a entrada. Eu vou ficar calado. Zerou. Eu estou falando, o microfone está captando meu som. Só como eu estou longe da fonte sonora, que ele está aqui, certo? Eu estou longe, né, desse som, eu estou longe dele. Então quer dizer o quê? Que ele está pegando essa entrada de sinal, tá? Se eu vou instalar o dedo aqui perto da cápsula, certo? Ó,
Olha agora como é que tá o sinal. Ó. -1, tá? É ideal gravar com o sinal -5. Beleza? Então digamos que eu vou tocar trompete aqui e quero saber como é que tá o sinal. Vou tocar um trecho antes de gravar. Isso é tudo antes de gravar, tá? Tô captando o sinal de entrada. Então, ó. Pronto, é 0,2 positivo. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Pronto. Tá 0,2 positivo, né? Isso não é bom, tá? É ideal que seja -5. E aí, o porquê? Por que, Índio, é ideal que seja -5? Bom, eu aprendi isso com os professores de áudio, tá? De gravação, os produtores musicais, engenheiro de áudio, enfim. Eles sempre fazem isso aí e sempre utilizam dessa forma. Muitos deles, né? Dos que eu conheço, dos que eu sigo, dos que eu assisto aulas. E eu já uso em prática dessa forma, tá? E aí, pra gente saber o porquê a fundo, aí teria que ter uma aula de sinal, né? Entrada de sinal, né? E aí eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sei muito a fundo sobre isso, tá? Ainda estou aprendendo, tá? Mas é importante saber disso. Só saber disso que você tem que se preocupar com a entrada de sinal e ela tá sempre menos, quanto menos possível, melhor. Tá, vou zerar aqui. 32. Não é tão interessante, né? Se eu colocar para gravar aqui, esse áudio agora, ó como é que vai estar gravando. O sinal vai estar bem pouquinho, não dá nem para ouvir nada. Visualmente aqui no gráfico não está mostrando nada, entendeu? Então assim, não nesse sentido, né? Mas é interessante que esteja -6, -10, é interessante. Passou disso, né? Tipo, -4 ou 0 já não é bom. Por quê? Porque quando você toca, principalmente trompete, né? Tô falando de trompete, no caso, instrumento de sopro, né? De metal. Quando eu toco, esse som, ele varia. Ele vai para mais gain, né? Tem mais sinal de entrada, que é volume sonoro, fonte sonora, né? Tem mais som de entrada. Às vezes vai ter menos. Para ter menos, tudo bem, porque eu já medi -5 na entrada. Então eu posso ir até lá a mais um pouco do que isso, mas não tanto, entendeu? Então, -3 já é o limite já disso, tá? Então eu vou tocar um trecho forte, né, da música, do trecho que eu vou gravar aqui, e quero que ele chegue em -5. E aí como é que eu regulo isso? É no software? Não. É na sua interface de áudio. É aqui na interface de áudio, tá aqui na minha frente ela. Eu devia ter colocado outra câmera aqui, né? Mas na próxima eu coloco outra câmera para vocês, tá? Mas é aqui na entrada de sinal, né? De sinal, olha aí, falando de sinal novamente, que eu vou regular, tá? Então deixei aqui numa determinada entrada, vou tocar e vou saber como é que tá a entrada. Eu já toquei e deu 0,2, né? Então eu vou baixar um pouco, porque eu quero 0,5 tocando forte. E eu considero esse trecho que eu toquei um forte, tá? Então vamos lá. Novamente. -4,3. Vou baixar mais um pouco, tá? Porque eu quero 5 mesmo. Pode ser 5.1.2 ou 4.9, mas quero bem próximo de 5. Agora tem o seguinte, né? Vocês estão ouvindo o som do trompete daqui, do meu lapela, então tá chegando muito forte para vocês, tá? Eu já vi aqui que baixei demais, então eu vou subir um pouco o som, tá? A entrada de sinal, e vou desligar o meu microfone lapela, tá? Dei muita entrada de áudio, de sinal, né? Vou baixar um pouco. Aqui, vou zerar. Pronto, vocês viram aí que deu -7 e depois pulou para -5, mas foi quando eu aproximei a campana da cápsula e toquei um forte.
tranquilo. É isso que eu quero. Eu não vou tocar tão próximo da cápsula, né? E também não vou tocar tão forte como toquei. Então vai chegar em mais ou menos 5. Ó. Menos 5, né? É mais ou menos isso aí. Então, tá definido a entrada de sinal e agora eu vou gravar, certo? Se vocês perceberem, é porque eu não coloquei essa cena, mas quando eu for gravar eu vou deixar nessa daqui. E vocês vão perceber que eu não toco no meio, eu não coloco o microfone no meio da cápsula eu não coloco a cápsula do microfone no meio da campana, tá? Eu sempre coloco um pouquinho na lateral, bem de leve, certo? Isso na prática causa um efeito muito grande auditivo, certo? Quando você vai escutar. Já fiz esses testes e é comprovado sim que tem diferença quando você toca um pouquinho de lado, certo? Isso tem a ver com posicionamento de microfones e tal. Tem microfones que isso vai ser captado com mais predominância, certo? E outros microfones não tanto. Mas eu sempre utilizo essa forma de gravar, um pouquinho de lado. Beleza? Então, vou botar para gravar aqui, certo? Aperta esse R aqui, pronto, para gravar. Beleza? Então vamos lá. Vou gravar esse trecho da música, certo? Vou desligar o meu lapela, beleza? Desligando aqui o lapela e vou ligar esta câmera aqui para vocês, beleza? Vocês veem. Ou vocês preferem essa? Estou fazendo uma pergunta retórica, né? Eu vou deixar essa aqui então, no caso. Não, vou deixar essa. Deixo essa. Depois eu posso gravar um outro trecho, deixando só o do computador para vocês verem como é que está sendo a gravação, tá? Então vamos lá, vou desligar o meu lapela, tá? Então, gravando. Pronto, mostrar aqui para vocês a tela, né? De como é que foi como é que ficou a gravação, tá? Vou reproduzir aqui, vamos ouvir. Agora eu vou colocar o meu fone de ouvido, certo? Para escutar junto com vocês. Deixa eu ver se... Deixa eu desligar o som aqui. Ligar só o som. Pera aí, tá o som da minha caixinha de monitor de referência. Não é ele que eu quero. Cadê? Ligar o meu fone aqui. Pronto. Errei uma nota ali, né? Pronto. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Envolve muitas coisas, porque eu estou captando o som e a entrada de sinal que está indo para interface de vídeo, que está pegando tanto áudio e vídeo, né, aqui, tá um tipo de entrada de sinal, tá? O software é outro sinal. O que eu estou escutando já é outro sinal. Então, assim, por isso que é mais visual, tá? Vamos tentar ver. Então, aqui, ó, vou zerar a entrada, tá? Pronto, deixa eu desligar aqui o gravador. Zerar aqui a entrada de sinal. Pronto. Então, vamos lá, vamos ouvir. Tranquilo, bateu ali menos 12, foi o mínimo nessa parte, nessa segunda parte aqui do solo. Eu poderia tocar um pouco mais forte, né? Ou me aproximar mais um pouco do microfone. Por isso que essa coisa de gravação, ela é muito delicada, porque você tem que testar o tempo todo, para saber o posicionamento, o distanciamento do microfone e tal. Mas claro, essa diferença entre menos 5 e menos 12, o sinal menos 12, né? Eu posso dar um ganho, como eu falei antes. Eu posso dar um ganho aqui no volume de entrada, né?
depois. Eu posso aumentar esse volume. Mas depois que passa de menos 5, por exemplo, 0 ou 1, 2, aí já não é tão bom o áudio, entendeu? Eu já fiz isso na prática, tô falando isso porque é da prática mesmo. Então assim, quando for gravar, entrada de sinal menos 5, sempre. É o ideal, beleza? Então aqui, se a gente for ver aqui, ó, vou colocar de novo pro início, ó. Menos 9, tranquilo. Ó, quando vai para um forte, ó, o que acontece? Menos 5,4. Depois cai para 12, aí cai para 9, né? Volta para 9, na verdade. Fica em 8 ali, ó. 14. Certo? Então assim, tá ideal? Tá. Poderia dar mais ganho? Poderia dar mais ganho. Mas essa parte do forte aqui, onde ele foi para 5, né? 5,4, ele vai passar disso aí também. Pode chegar em 0, né? Aí já é problemático. Entendeu? Pode, eu estou dizendo que é problemático na prática do que eu já vi. Mas pode funcionar também. Não quer dizer que isso já vai ser o final, não. Porque você ainda vai editar o áudio, né? Então você pode baixar. Dependendo do local que você está gravando, às vezes é até bom você gravar com 0, com 1, com 2, positivo, né? Mas depende muito do tipo de microfone, do tipo de música, do tipo de instrumento que vai tocar. Porque você precisa ter sobra, né? Principalmente trompete. Toca forte, toca piano. Ali você tem um lance de você se movimentar também, né? Quando você está tocando. Então, artisticamente, isso aí vai influenciar também. Beleza? Então é isso. A entrada de sinal. Preste bem atenção quando vocês forem gravar para não dar bobeira. Porque é muito importante. Depois que gravou, acabou-se. Se tiver muito forte, muito alto, muita entrada de sinal, pode prejudicar o seu áudio, beleza? Vou gravar mais outro trecho aqui para finalizar. Vou deixar essa parte aí, só para mudar a câmera aqui para vocês verem eu gravando daqui, tá bom? Então vou gravar. Valeu, galera! E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Cuidado mais uma vez na hora de gravar. Sinal de entrada, beleza? Prestem bem atenção na hora de gravar e tomem cuidado com sinal de entrada, beleza? Fiquem com Deus e grande abraço. Valeu!